Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pelo mundo da música brasileira, explorando os principais movimentos que moldaram e enriqueceram a nossa cultura. Preparem-se para uma jornada repleta de ritmos e artistas incríveis que mudaram a história. Vamos lá? Começamos nossa jornada com dois dos movimentos mais emblemáticos do Brasil, o samba e o choro. O samba, nascido nas raízes afro-brasileiras, conquistou o país com sua energia contagiante. Grandes nomes como Cartola, Noel Rosa e Clara Nunes ajudaram a definir o gênero. Veja a reportagem. O samba, gênero musical que nasceu nas entranhas da cultura afro-brasileira, é um dos tesouros mais valiosos da música brasileira. Desde suas origens modestas nas comunidades cariocas até a sua consagração como patrimônio cultural, o samba transcendeu barreiras e se tornou uma expressão autêntica da identidade nacional. O samba teve sua raiz plantada nos morros do Rio de Janeiro no início do século XX, uma fusão de ritmos africanos, europeus e indígenas. Ao longo das décadas, o gênero evoluiu e se diversificou, mas manteve sua essência pulsante. Uma das figuras mais proeminentes nesse cenário foi o lendário Cartola, cuja poesia melódica e destreza musical ajudaram a moldar o samba e sua forma clássica. Outro ícone inesquecível do samba foi Noel Rosa. Conhecido por suas letras inteligentes e abordagem irreverente, suas composições capturavam a vida cotidiana e as complexidades sociais da época, refletindo a habilidade única de Rosa em transformar o trivial em extraordinário. Nos anos seguintes, Clara Nunes emergiu como uma das vozes mais marcantes do samba. Sua interpretação única, impregnada de espiritualidade e paixão, encantou plateias e a consagrou como uma das maiores intérpretes do gênero. O samba transcendeu as fronteiras do Rio de Janeiro e ganhou projeção nacional e internacional. Artistas como Zeca Pagodinho, Bete Carvalho e Alcione mantiveram viva a chama do samba, agregando novas nuances e estilos à rica tapeçaria musical brasileira. Hoje, o samba continua a evoluir. Novos artistas como Criolo e Maria Rita exploram novas sonoridades sem perder a essência do gênero. O samba é mais do que um estilo musical, é uma celebração da diversidade cultural e da identidade brasileira. E não podemos esquecer do choro, um estilo instrumental cheio de virtuosismo. Pixinguinha e Jacó do Bandolim são figuras essenciais que elevaram o choro a patamares extraordinários. Esses movimentos são a base da nossa rica tradição musical. O choro, gênero musical intrinsecamente brasileiro, é uma pérola sonora que floresceu nos salões e vielas do Rio de Janeiro do século XIX. Neste capítulo da rica história da música brasileira, vamos explorar o choro, destacando alguns dos mestres que deram vida a esse movimento único. Originado da miscigenação de influências europeias, africanas e indígenas, o choro é uma amálgama de emoções expressas através de instrumentos como o violão, cavaquinho e bandolim. Seus primórdios remontam à Belle Époque, quando músicos se reuniam para improvisar e compartilhar suas habilidades técnicas e criativas. Entre os ícones do choro, destaca-se Pixinguinha, um gênio musical cujas composições se tornaram verdadeiros clássicos. Sua habilidade excepcional com o saxofone e flauta, aliada a uma sensibilidade única, fez dele uma figura central do desenvolvimento do choro. Carinhoso e 1-0 são apenas duas das muitas joias deixadas por Pixinguinha. Outro gigante do choro foi Jacó do Bandolim, cujo virtuosismo no bandolim cativou plateias por décadas. Sua dedicação à preservação das tradições do choro, combinada com sua habilidade técnica excepcional, solidificou seu lugar como uma figura lendária no cenário musical brasileiro. O choro não é apenas um capítulo histórico, mas uma tradição viva e pulsante. Artistas contemporâneos como Iamadu Costa e Hamilton de Holanda continuam a explorar novas possibilidades dentro do choro, mantendo a chama acesa para as gerações futuras. O choro é mais do que um gênero musical, é uma manifestação da alma brasileira.
uma celebração da habilidade técnica, da improvisação brilhante e da riqueza cultural do país. À medida que exploramos as notas e cordas dessa tradição única, é evidente que o choro permanece como uma fonte inesgotável de inspiração e admiração, uma expressão autêntica e atemporal da musicalidade brasileira. Avançando um pouco no tempo, chegamos à Bossa Nova e à música popular brasileira, a tão famosa MPB. A Bossa Nova trouxe a suavidade e a melodia refinada de artistas como João Gilberto e Tom Jobim, enquanto o MPB trouxe letras profundas e engajadas. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elis Regina são alguns dos gigantes que marcaram essa época. Na efervescência cultural do Brasil, surgiram dois movimentos musicais que deixaram uma marca indelével na história sonora do país: a Bossa Nova e a música popular brasileira. Nessa jornada musical, vamos explorar a sofisticação da Bossa Nova e a expressividade da MPB, destacando alguns dos artistas que moldaram esses movimentos. No final da década de 1950, a Bossa Nova emergiu das praias do Rio de Janeiro com uma batida suave e letras poéticas. Dois nomes que se destacam são João Gilberto e Tom Jobim. João Gilberto, com seu estilo único de tocar violão e voz sussurrante, deu vida a clássicos como Chega de Saudade. Tom Jobim, conhecido como maestro da Bossa Nova, contribuiu com composições atemporais incluindo Garota de Ipanema. Juntos, esses artistas transformaram a música brasileira e conquistaram os ouvidos do mundo. Nos anos 1960, a MPB emergiu como um movimento engajado, refletindo as turbulências políticas e sociais da época. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram figuras centrais desse movimento, desafiando as convenções musicais e explorando novas sonoridades. Suas músicas como Tropicália e Aquele Abraço tornaram-se hinos de uma geração que buscava mudanças. A voz inconfundível de Elis Regina também se destacou na MPB, elevando canções como Águas de Março a patamares de excelência artística. O período que se seguiu foi marcado pela efervescência criativa. Artistas como Gal Costa, Maria Bethânia e Chico Buarque de Holanda contribuindo para a diversidade sonora da MPB. Cada um trouxe sua voz única, explorando temas que iam desde o amor até críticas sociais, criando um rico mosaico musical. O legado da Bossa Nova e da MPB é duradouro. Esses movimentos não apenas consolidaram a posição do Brasil no cenário musical global, mas também influenciaram uma geração de músicos em todo o mundo. A fusão de estilos, a poesia nas letras e a expressividade emocional continua a inspirar artistas contemporâneos em busca de autenticidade. Bossa Nova e MPB, cada um à sua maneira, são testemunhos da riqueza musical do Brasil. A elegância da Bossa Nova e a expressividade da MPB são parte essencial da trilha sonora da cultura brasileira. Ao celebrarmos esses movimentos, reconhecemos a capacidade única da música de capturar a essência de uma época e transmitir as emoções de uma nação. Um movimento que sacudiu as estruturas culturais e musicais foi a Tropicália. Caetano Veloso e Gilberto Gil novamente lideraram esse movimento que mesclava influências tradicionais brasileiras com elementos modernos, uma verdadeira revolução sonora e visual que marcou os anos 60. Veja a reportagem. Nos anos 60, em meio a transformações sociais e culturais do Brasil, surgiu um movimento que transcendeu as barreiras da música, arte e poesia. A Tropicália, um movimento musical revolucionário, emergiu como um grito de liberdade e criatividade, desafiando as normas estabelecidas. Nessa reportagem, exploraremos os principais artistas que deram vida a essa revolução sonora e visual. Caetano Veloso, uma das figuras centrais da Tropicália, trouxe uma abordagem única à música brasileira. Suas letras profundas e poéticas eram acompanhadas por uma fusão inovadora de elementos tradicionais e influências estrangeiras. Canções como Tropicália e Alegria, Alegria se tornaram hinos da resistência e liberdade. Ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil foi uma força motriz por trás da Tropicália. Sua habilidade de incorporar uma variedade de estilos musicais, desde o rock até ritmos regionais brasileiros, definiu a sonoridade do movimento. Músicas como
Domingo no Parque mostraram a ousadia e inovação de Gilberto Gil na Tropicália. A banda Os Mutantes, liderada por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, foi uma peça fundamental na Tropicália. Seu estilo psicodélico e experimental musical, Os Mutantes desafiaram as expectativas, criando um som único que influenciou gerações subsequentes. Álbuns como Os Mutantes e Tudo Foi Feito pelo Sol são marcos dessa jornada musical inovadora. Gal Costa, com sua voz marcante e presença de palco magnética, também desempenhou um papel fundamental na Tropicália. Suas interpretações de músicas icônicas como Baby e Cinema Olímpia refletiam a fusão de estilos e a experimentação característica do movimento. A Tropicália não foi apenas um movimento musical, foi um manifesto artístico que desafiou as normas estabelecidas, promovendo uma fusão de estilos, ideias e formas de expressão. Seu legado perdura na música brasileira contemporânea, influenciando uma gama diversificada de artistas que buscam a liberdade criativa e a autenticidade. A Tropicália não apenas quebrou barreiras musicais, mas também deixou um impacto duradouro na cultura brasileira. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa, entre outros, foram os arquitetos dessa revolução sonora e visual. Ao explorarmos o movimento Tropicália, reconhecemos não apenas a importância histórica, mas a inspiração contínua que essa época tumultuada trouxe para a música brasileira. No final do século XX, surgiram movimentos que incorporaram influências regionais e globais. O Mangue Beat, representado por Chico Science e Nação Zumbi, trouxe a fusão do rock, música eletrônica e ritmos nordestinos, enquanto o Axé Music, com artistas como Ivete Sangalo e Daniela Mercury, se tornou a trilha sonora do carnaval e invadiu as pistas de dança. Veja a reportagem. Nas décadas de 80 e 90, dois movimentos musicais surgiram no Brasil, trazendo novos sons e energias que ecoariam por todo o país. O Mangue Beat, originário de Recife, e o Axé Music, nascido na Bahia, trouxeram inovação, fusões de estilos e alegria contagiante. Nessa reportagem, vamos explorar as histórias desses movimentos e de seus principais representantes. Enquanto isso, na Bahia, surgia o Axé Music como a trilha sonora oficial do carnaval. Artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Saulo Fernandes foram pioneiros em transformar ritmos afro-brasileiros como o Axé Music em fenômeno pop de alcance nacional. Daniela Mercury, conhecida como a rainha do axé, cativou o país com sua presença carismática e canções animadas. O Axé Music não era apenas um gênero musical, mas uma experiência cultural que transformou o carnaval em uma celebração ainda mais vibrante e internacionalmente conhecida. Apesar de terem surgido em regiões distintas do Brasil, Mangue Beat e Axé Music compartilhavam uma mentalidade de fusão cultural e quebra de barreiras musicais. A pluralidade rítmica do Mangue Beat e a exuberância festiva do Axé Music representavam as diversas faces da cultura brasileira, conquistando públicos variados e consolidando o país como caldeirão musical. Mangue Beat e Axé Music representam capítulos vibrantes e inovadores na história da música brasileira. Originados em contextos diferentes, estes movimentos compartilharam uma visão de diversidade, mistura de estilos e celebração da cultura local. Suas histórias são testemunhas do poder transformador da música, capaz de unir, emocionar e, acima de tudo, refletir a rica tapeçaria cultural do Brasil. Nos anos mais recentes, o funk e o rap brasileiros conquistaram o país proporcionando novas expressões musicais e narrativas urbanas. MCs como Anitta e Emicida têm sido vozes poderosas refletindo a diversidade e a complexidade da sociedade brasileira. Veja a reportagem. Pobre, dignidade tem de sobra. Apesar de analfabetos, esse assunto não os incomoda. Na diversidade musical do Brasil, dois movimentos urbanos têm ganhado destaque.
ecoando nas ruas e nas mentes dos ouvintes. O funk e o rap brasileiro, nascido nas realidades urbanas e das vozes das periferias, tornaram-se potentes expressões culturais. Nessa reportagem, mergulharemos nos ritmos pulsantes do funk e nas rimas afiadas do rap, destacando figuras como Anitta e Emicida, que moldaram esses movimentos. O funk brasileiro, com suas batidas inconfundíveis e letras envolventes, tornou-se um fenômeno cultural que transcende fronteiras. Anitta, uma das artistas mais proeminentes do funk, emergiu como uma estrela internacional, combinando sensualidade, autenticidade e uma musicalidade contagiante. Sucessos como Vai Malandra e Downtown tornaram-na uma referência no gênero, levando o funk a novos patamares de reconhecimento global. Enquanto isso, o rap brasileiro traz consigo narrativas cruas e rimas afiadas que contam as histórias das periferias e desafiam as estruturas sociais. Emicida, um dos principais representantes do rap nacional, destaca-se pela sua habilidade lírica e engajamento social. Canções como A Chapa é Quente e Boa Esperança revelam uma perspectiva crítica e uma busca pela igualdade por meio da música. Além de Anitta e Emicida, o funk e o rap brasileiros contam com uma constelação de talentos. No funk, MC Kevinho, Ludmilla e Nego do Borel são exemplos de artistas que levaram a batida do funk para diferentes públicos. No rap, artistas como Racionais MCs, Criolo e Karol Conká enriquecem o cenário com suas rimas conscientes e poderosas. Do agito das pistas de funk às ruas onde o rap ressoa, esses movimentos musicais refletem a complexidade e a riqueza musical do Brasil. O funk e o rap continuam a evoluir, mantendo-se como pilares fundamentais da música brasileira contemporânea. E ao fazer isso, reafirmam o poder da música como veículo de expressão e transformação social. E assim concluímos nossa viagem pelos principais movimentos musicais do Brasil e seus incríveis artistas. Essa rica tapeçaria sonora continua a evoluir, incorporando novos sons e influências. Espero que tenham curtido essa jornada tanto quanto eu. Deixe seus comentários sobre seus artistas e movimentos favoritos. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima e obrigado!